Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 do nosso livro de Geografia, que discute, o continente africano e as suas diversidades. Nós vamos contextualizar um pouco sobre os aspectos socioeconômicos desse continente. É importante também trazer para a aula os objetivos em que pretendemos, alcançar através dessa aula. Primeiramente, vamos analisar os aspectos populacionais da África, perceber a sua influência, no Brasil e associar os conflitos africanos com a divisão, neocolonialista europeia e a instabilidade territorial. Antes que a gente se esqueça, vamos relembrar aqui o que foi discutido na nossa última aula. Na nossa última aula a gente falou, como é formado o território africano. Conhecemos também como esse continente ele vai estar dividido, quais são as regiões. Verificamos também as principais características naturais, como tipo de relevo, hidrografia, clima, formações vegetais. Nós entendemos melhor, como se dê esse processo da partilha da África, onde vocês sabem que o continente africano, por muito tempo, ele foi colonizado por potências europeias, em que esses países europeus, eles acabavam dividindo o continente em partes e dominando, parte do seu território e explorando suas riquezas. Além também do processo de descolonização da África, quando os países africanos, depois de muito tempo, eles passaram a ter autonomia sobre seu controle territorial e sobre a sua forma, de ter autonomia sobre o seu país de origem e tudo mais. Conhecemos também o sistema do apartheid, que se estendeu, no país da África do Sul por mais de 40 anos, como uma política de segregação racial, onde davam-se privilégio aos brancos e os negros não tinham os mesmos direitos. E também conhecemos um pouco sobre os aspectos populacionais da África, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre um problema que é bastante decorrente nesse continente, que é a pobreza, na África. Onde ele vai dizer que ela é verificada nos países africanos, e que isso se deve a uma herança do período de exploração que aconteceu nesse continente, sobretudo pelas nações europeias. O que acabou gerando e elevando ainda mais as dívidas externas, contraídas pelos estados africanos e também pelas políticas ineficientes, levando em conta a questão da corrupção. Então, tanto a dívida externa quanto as determinadas estratégias políticas ineficazes consomem parte significativa da renda nacional dos países africanos, impedindo assim a realização de investimentos em áreas públicas que beneficiaram a qualidade de vida da população, como implantação de saneamento básico, construções de moradia, sistema de saúde e de educação, além também de projetos voltados para o desenvolvimento da agricultura e da indústria. Outro ponto também, pessoal, a gente vai falar que na África, os modelos de educação e de saúde, eles se encontram em crise. Então, no livro de vocês vão dizer que apenas aproximadamente 35% da população ela é analfabeta e que os profissionais com formação técnica eles não têm expectativa de trabalho assalariado e bem remunerado. Então, por aí você já se vê como esse continente ele apresenta desigualdades com relação a outras partes do mundo. Outros fatores também que agravam a precariedade da vida dos africanos são os frequentes conflitos civis, que vão estar relacionados com a questão de dominação territorial, e que todos os anos isso vai refletir na morte de milhares de pessoas, e que vai elevar o ritmo de crescimento
e o elevado ritmo de crescimento natural da população. Então, a média de crescimento natural da população dos países africanos, ela é de aproximadamente 2,5%, ou seja, cada família, né, tende a ter 2 a 3 filhos por casais. Então, para um país que apresenta, né, esses problemas agravantes na sua estrutura social e econômica, vai ser um dos fatores que vai contribuir ainda mais para que essas famílias elas ainda tenham mais dificuldades, né, com relação à sua economia. Então, o crescimento rápido, natural, né, ou seja, quanto mais filhos tiverem, mais dificuldades eles vão ter, ainda mais para poder educá-los e dar melhor a eles, né, levando em conta as condições sociais desses povos. Além disso, também vão apresentar outros problemas que causam baixa expectativa de vida, que são os conflitos civis, como eu falei lá no anterior, a proliferação da AIDS, que todos os anos elas matam milhares de africanos e que grande parte deles estão em idade economicamente ativa, ou seja, a maior parte dessas pessoas que morrem com essa doença são mais jovens. Essas mortes elas acarretam um sério problema, pois grande parte das crianças elas acabam ficando órfãs, né? O que faz com que elas passem a necessitar ainda mais do auxílio do governo para tentar sobreviver. Além disso também, vai falar sobre essa independência formal das colônias europeias na África e mesmo que esses países tenham, né, tiveram sua autonomia, né, a sua independência, vamos dizer assim, vamos se falar também que isso não se livrou da dominação colonialista, né? Mesmo não pertencendo mais às potências europeias, esses países ainda continuam dependentes economicamente, né, financeiramente das metrópoles, ou seja, mesmo com o processo, né, de independência desses países africanos, como eles passaram muito tempo sob domínio de outros territórios, né, de outras nações, melhor dizendo, elas praticamente estagnaram no tempo, né? Lembrando que o processo de colonização na África, ele aconteceu como uma colonização de exploração, né? Onde os colonizadores europeus, eles visavam apenas o lucro para si, né? Onde eles extraíam suas riquezas, exploravam esses povos e essas pessoas se tornaram acabaram se tornando mercadorias de trocas, né, e ferramentas de exploração, né, em benefício dessas metrópoles.